Olá pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e na aula de hoje nós vamos definir o que são máximos e mínimos de funções reais de uma única variável real. Essa definição é muito importante para resolver problemas de otimização, que nós veremos mais abaixo aqui na playlist de derivadas. Vamos aprender? Máximos e mínimos, nós podemos olhar depois que a gente desenha um gráfico de uma função. Então, nesse gráfico que eu desenhei aqui, por exemplo, nós vemos alguns valores que são onde ocorrem máximos e mínimos locais ou relativos. No x1, ocorre um mínimo local. Por quê? Porque o f de x1 é o menor valor que a função f assume na redondeza, na vizinhança de x1. Já o x2 é um máximo local. Por quê? Porque ele é o maior valor nessa vizinhança aqui do gráfico, que representa uma vizinhança de x2. Já o x3 também é um mínimo local ou relativo, pelo mesmo motivo de x1. E o x4 é um máximo local ou relativo pelo mesmo motivo de x2. Só que tem algumas coisas aqui diferentes, olha. x2 e x4 são ambos máximos locais. Só que esse gráfico aqui não possui derivada em x2. Já em x4, possui derivada e nós vemos que a reta tangente aqui ela é uma reta paralela ao eixo x. E é isso que nós vamos estudar nessa aula. Esses quatro valores aqui, eles são chamados de extremos de f, extremos do gráfico. Por quê? Extremos são onde ocorrem máximos e mínimos, locais ou relativos. Então, olha, em x1 e x3 ocorre mínimo local ou relativo, e em x2 e x4 ocorrem máximos locais ou relativos. Definição. Agora nós vamos fazer uma definição formal, tá? O que significa esse negócio de máximo e mínimo relativo? Uma função f tem máximo relativo em um valor c se existir um intervalo aberto i. Então, ó, vai ter um máximo que se existir um intervalo aberto i, contendo C, tal que o f de C é maior do que todos os valores de f que estão nesse intervalo interseção com o domínio. Olha aqui para você ver. O f de C aqui, ele é maior do que todos os outros valores, olha. Qualquer outro x que eu pegar aqui, o f de x é menor do que ele, ó, tá vendo? O f de x é menor do que f de C. Nesse intervalo i aqui. Já uma função tem mínimo local em C, se existir um intervalo aberto i, de tal forma que o f de C é o menor valor, f de C é menor que qualquer outro f de x, para todo x pertencente a i interseção com domínio. Então, ó, qualquer outro valor que eu pego, o f dele vai estar menor que o f de C. Tá? Porque o f de C é o mínimo, é o menor valor neste intervalo. A seguinte proposição nos ajuda a encontrar os possíveis pontos extremos, ou seja, máximo ou mínimo, tá? Vamos ver como que é a proposição. Suponhamos que f de x exista para todos os valores no intervalo aberto e que f tem extremo relativo em C, onde o C está entre A e B. Se a derivada existir, então essa derivada é zero. Olha para você ver aqui, ó. Nesse valor aqui, a derivada existe, porque isso aqui é uma função polinomial. Como que fica a inclinação da reta que tangencia? Ela é paralela ao eixo x. Aqui também, ó. Essas tangentes paralelas ao eixo x, elas significam que a derivada nesse valor é zero, porque a tangente desses pontos de máximo ou mínimo
quando existir a derivada, mas não significa que exista para todos, tá? É só se a f' existir, então nós vamos falar que ela é nula. Olha nesses primeiros exemplos aqui, ó. Nesse valor aqui, a f' não existe, no entanto, continua sendo o máximo, tá vendo? Aqui também, ó, a f' não existe, mas continua sendo o mínimo. E é isso que a gente tem que entender, tá? Que pode ser que exista, aí que ela vai ser zero, se ela existir. Vamos fazer a prova. Suponha que f tem um máximo relativo em C e que esse f' exista. A prova é análoga se você supor que tem mínimo relativo, viu? Não tem diferença. Então, você pode supor isso sem problema. Como ele tem um máximo relativo, por definição, f de C é o maior valor de todos os f de x para x suficientemente próximo de C. Ou seja, aquele intervalo I que é definido para ser a vizinhança de C. Se isso daqui é verdade, porque eu assumi que o f de C é o máximo, eu tenho que isso equivale a isso, ó, f de x menos f de C negativo, tá? Essas duas coisas aqui são equivalentes. Esses dois aqui, tá? Agora, nós vamos analisar as derivadas laterais, ou seja, x tendendo a C pela direita e x tendendo a C à esquerda. E aí, eu coloco o quociente de Newton, que é o que define a derivada. Então, ó, derivada direita, derivada esquerda em C. Repare que a hipótese é que f' exista em C. Para f' existir em C, as derivadas laterais têm que ser iguais. Mas, olha o que está acontecendo. Numerador das duas é isso aqui, ó, que é negativo, ó. Numerador. Já o denominador, se x tende a C pela direita, a diferença de x menos C tende a zero, mas com valores positivos. X tendendo a C pela esquerda, a diferença de x menos C tende a zero, mas com valores negativos. Então, olha só aqui o que está acontecendo. Ó, negativo dividido por positivo, negativo. E aqui, negativo dividido por negativo, positivo. Tá vendo? Então, são valores positivos e valores negativos. Existe, aqui deu menor ou igual a zero e aqui deu maior ou igual a zero. Por hipótese, f' existe. Qual é o único valor que satisfaz os dois? É o próprio zero, porque menor ou igual a zero pode ser negativo ou zero. Maior ou igual a zero pode ser positivo ou zero. O único valor que satisfaz essas duas derivadas laterais e faz com que elas coincidam e existam, que ela já existe, ó. f' existe. Então, as derivadas laterais existem. Eu quero agora que elas sejam iguais. O único valor que torna as duas iguais é o zero. Logo, f' de C é o próprio zero. E aí, a gente acaba mostrando essa proposição, tá? Acaba aqui a prova da proposição. O que essa proposição nos diz, então? Toda vez que a derivada existe num valor, a derivada vai existir num valor e ele é máximo local. Significa que a reta que tangencia, ela vai ser sempre paralela ao eixo x. Por quê? Porque a inclinação dela é zero, porque derivada ser zero nesse valor, significa que a reta tangente é paralela ao eixo x, porque a inclinação nula. Qualquer outra reta tangente que tenha uma inclinação que seja diferente de zero, ela vai ser crescente ou decrescente. A única que tem inclinação zero são retas paralelas ao eixo x, tá? Muito cuidado. Quando f' de C existe, essa condição aqui, ó, ela é necessária, mas não é suficiente para a existência de extremos relativos. Se a derivada em um valor é zero, a função pode ou não ter, então ela pode ter ou não ter um extremo relativo em C. Vamos ver alguns exemplos, olha. Derivada é zero, só que esse ponto não é no C, que a derivada é zero. Mas ele não é extremo, ele não é nem máximo nem mínimo, tá?
Depois nós vamos ver que esse ponto aqui é um ponto de inflexão, teve mudança de concavidade, mas não é nessa aula. Acompanha aí a playlist. Esse daqui é um ponto de máximo local, só que não existe a derivada, mas ele continua sendo um ponto de máximo local. Já aqui, ó, nesse C, não existe também a derivada e C também não é extremo, ele não é nem máximo nem mínimo, tá? Então, nós vamos agora definir o que é esse ponto C, que ele pode ser chamado de ponto crítico. Olha, um ponto C do domínio, vou repetir, valores críticos são valores do domínio. Então, a primeira coisa é olhar o domínio, tá? No domínio da função, valores que anulam a primeira derivada ou que a derivada primeira não exista é chamado de ponto crítico de f. Então, como que eu encontro valores críticos, pontos críticos de um gráfico? Primeira coisa, eu seleciono o domínio. Depois, eu derivo, se eu conseguir derivar. E olho os valores do domínio que a derivada não exista, a derivada primeira não exista ou que ela se anule. Esses valores são os pontos críticos de f, certo? Então, não pode esquecer que o ponto crítico tem que ser ponto do domínio. Não são outros, são pontos do domínio. Qual que é a definição de máximo absoluto? Então, até agora eu só tinha falado de máximo relativo ou local. Máximo absoluto é o maior valor assumido por uma função em um intervalo. E mínimo. Então, esse máximo absoluto aqui, ele difere do local, porque o local é numa vizinhança. Tem aquele intervalo I que a gente define. Agora, eu quero em um intervalo inteiro. Mínimo absoluto é o menor valor assumido por uma função em um intervalo. Proposição muito importante. Seja uma função definida e contínua em um intervalo fechado. F vai assumir máximo e mínimo absoluto nesse intervalo fechado, tá? Sempre a função em um intervalo fechado, ela assume máximo ou mínimo e mínimo absoluto, porque ela é uma função contínua por hipótese. Definição. Dizemos que f de C é o máximo absoluto de f se algum C do domínio onde esse f de C seja maior ou igual que todos os outros. Então, esse f de C é o máximo se ele for o maior valor de todo o domínio. Vamos pegar essa função aqui, ó. Esse valor aqui, ele é o maior valor do domínio inteiro. No caso aqui, domínio é reais. Então, esse valor C aqui é o máximo absoluto. Repare que aqui tem um outro máximo local, tá vendo? Que não é o absoluto. Dizemos que f de C é o mínimo global ou absoluto, tá? Então, eu posso falar absoluto ou global se C está no domínio e o f de C é menor que todos os outros. Olha esse valor aqui, ó. Ele é o menor f assumido pela função f de C2. Todos os outros f são maiores do que ele. Todos os f de x estão maiores que f de C2, tá vendo? Ele é uma cota inferior aqui, ó, que é assumido na função. Nessa função que eu desenhei, também tem o C1, que nesse caso aqui é o máximo global ou absoluto, porque todos os outros são menores do que ele, olha, f de C1. Essa função aqui, no caso, como ela admite máximo global e mínimo global em R, a gente fala que ela é uma função limitada em R, certo? E aí, gostou da aula? Se gostou, acompanhe ao próximo vídeo da playlist e não perca nada. Vamos aprender sempre. Até a próxima. Tchau!